Gente, bora lá, ó. A gente vai falar sobre energia. Vai finalizar, né, termoquímica. A gente atrasou mais do que deveria. Vai falar sobre entalpia padrão, entalpia de formação e calcular um pouco da entalpia de formação. Só isso, tá? Os outros pontos de termoquímica, eu vou ver o que eu vou fazer. Provavelmente eu só vou puxar algumas coisinhas para a gente avançar para falar de cinética química. Tá? Nosso objetivo na aula é fechar, pelo menos, cinética, termoquímica e equilíbrio químico. Esses três tópicos a gente tem que fechar nesse período. Tá? Aí eu vou pegar o assunto, mas eu não vou aprofundar muito. Eu vou botar as informações mais essenciais, né? Então, termoquímica. A gente vai falar agora de um negócio chamado entalpia padrão. Aí eu vou deixar digitado aqui. Inclusive, vou salvando, né, para poder salvar os arquivos lá. Entalpia padrão, vocês vão costumar ver essa representação, ó. Vai estar escrito entalpia padrão e vai estar escrito esse Hzinho que significa entalpia, como a gente falou, com essa bolinha em cima, tá? E aí, o que significa isso daí? Bom, quando a gente vai descrever direitinho, a gente pode dizer que, na verdade, é a entalpia. Professor, tá aparecendo Fala. a tela pra gente aqui, não. Ah, valeu. Obrigado. É a entalpia de uma... O professor esquece, às vezes, de passar a tela. Mas valeu. De uma substância nas condições padrões. E aí, o que é que pega a gente é essas condições padrões. Quais são essas condições padrões? Cara, a gente fugiu aqui. Foi um, dois, três. As condições padrões, basicamente, são ser uma substância simples, tá? Estar na sua forma alotrópica, estável e mais abundante. Na verdade, quando você fala esses termos, alotrópica, estável e mais abundante, elas acabam sendo juntos, tá? Uma não fica sem a outra quando a gente fala nessa situação. Bora entender, então, a entalpia padrão. A entalpia padrão, gente, é quando a gente vai dar o valor de entalpia da substância de zero. É ela que vai delimitar quem vai subir e quem vai descer. É a partir delas que a gente vai ver a formação dos elementos, a formação de elementos que geram energia e a formação de elementos que gastam energia. Tá? É a partir disso. E aí, o que é uma substância simples e como é que ela está, quando é que ela está na sua forma alotrópica estável mais abundante? Bora lá. Quando eu falo, vou até botar a cor aqui, deixar de vermelhinho. Quando eu falo de substância simples, eu tenho que ter uma classificação das substâncias. A gente já falou várias vezes dessa classificação. No primeiro ano a gente comentou sobre isso, tá? E aqui a gente só vai complementar. Então, quando eu tenho uma substância simples, uma substância, eu posso classificar ela em dois grupos: a simples e a composta, certo? E aí, qual é a diferença entre uma e a outra? A substância simples é aquela substância que é formada por apenas um tipo de átomo, como, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é formado por O2. Só tem um átomo de oxigênio, certo? Um composto como o nitrogênio é O2. Só tem átomos de nitrogênio, tá? O grafite é composto pelo carbono. Aí podemos botar aqui, o carbono grafite. Ou seja, ele só é composto por átomos de carbono. Então, essas substâncias, elas são o que nós chamamos de substâncias simples. Quando eu falo substâncias compostas, eu já falo de substâncias que são formadas por mais de um átomo de carbono, por átomos diferentes, né, com características diferentes. Por exemplo, eu tenho o mais comum de todos, que é a água. Tem 2 hidrogênios e um oxigênio, é uma substância composta. Eu tenho o sal de cozinha, o NaCl, é o sódio e o cloro. E, por exemplo, a amônia, que é o NH3. Então, aqui são 3 substâncias compostas. Para a gente ter entalpia padrão, ela só é possível em substâncias simples. E aí ele vai falar, na sua forma alotrópica mais abundante. Tá, o que é forma alotrópica mais abundante? É aquela forma que você encontra com maior quantidade na natureza. Tá? E o que é alotropia? A alotropia é que alguns elementos químicos eles conseguem formar compostos diferentes com apenas um tipo de átomo. Tá? E aí, dois que a gente tem aqui que a gente vai usar nesse exemplo é basicamente a alotropia do oxigênio. O oxigênio você tem o O2, tá? Você pode ter o O2 e você pode ter também o O3.
É possível essas duas fórmulas. A de cá nós conhecemos como um oxigênio mesmo que a gente respira. Então, tecnicamente, o oxigênio que a gente respira é esse aqui, ó, O2. O O3, ele é o oxigênio que nos protege da radiação solar. Ele faz o ozônio. Tá? Observa, os dois elementos, eles são compostos por oxigênio. Só que devido à sua quantidade de ser diferente, ele tem características diferentes. O O2, que é o oxigênio que a gente respira, o ozônio, inclusive, pode ser fatal para a gente. Se a gente respirar ozônio, pode ser ruim. Vocês veem só porque a diferença de número de carbonos entre eles. Aí dessas duas composições, a mais abundante na Terra é justamente o O2. Por conta disso, como é que a gente define? Que a entalpia padrão do O2 vai ser igual a zero. Tá? Então, a entalpia padrão do oxigênio vai ser sempre igual a zero. Ah, professor, e aí eu teria entalpia padrão do O3? Cara, a entalpia dele vai ser diferente de zero. Por quê? Para ser entalpia padrão tem que ser apenas a substância simples dessa forma mais alotrópica, que é o O2. Se ele tivesse O3, se tivesse O4, era diferente de zero e por aí segue. Tá bom? Essa é a organização básica. Além do oxigênio, a gente tem outro elemento que faz entalpia, que é o carbono. E o carbono, eu vou até escrever aqui, a gente tem dois. É o carbono grafite e o carbono diamante. Existem outros elementos, tá, gente, que são compostos por outros compostos que fazem alotropia. A gente vai falar dessas duas que são os exemplos mais comuns e o que a gente vai usar bastante no nosso dia a dia na química. Galera, o carbono grafite, os dois são feitos por carbono. O carbono grafite é esse carbono mesmo das pontinhas de lápis que a gente usa, tá? Que a gente escreve no papel, aquele é carbono. Acontece que aquele elemento, quando reorganizado de uma forma diferente, ele vira diamante, cara. O diamante caríssimo. Só que não é fácil fazer o diamante, é um negócio um pouquinho complicado. Tá? E aí a gente tem essa possibilidade de fazer o carbono grafite e o carbono diamante, os dois são formados por carbono. Agora, qual dos dois é a forma mais comum na natureza? A forma mais comum na natureza é a entalpia padrão do carbono, outra graf de grafite. Tá? E a sua entalpia é zero. Agora, quando você pega o carbono diamante, aqui, ele não é mais tão abundante, a sua entalpia vai ser diferente de zero. Certo? Então, aqui nós temos basicamente a organização das ideias que nós temos desse composto. Gente, estou escrevendo na minha tela. Quando eu escrevo na minha tela, você tem que avisar, professor, a sua câmera está na frente. Porque aí eu vou e modifico a posição, gente. Agora você tem que me informar, cara. Se não me informar, eu não vou saber que eu estou fazendo isso. Tá bom? Então, aqui nós temos a primeira definição nossa, que é a definição de entalpia. Entalpia padrão. A gente tem outra entalpia para descrever aqui com vocês. Vou até ver aqui que eu botei, azul. A gente tem outra entalpia para descrever, que é a famosa entalpia de formação. Geralmente, ela é encarada como uma variação da entalpia de formação. Tá? E como é que esse aqui a gente vai visualizar em questão de forma? Esse aqui eu vou escrever na mão porque é mais fácil fazer. Esse de cá, gente, vocês vão ver um delta H e um Fzinho aqui, ó. A entalpia de formação. Tá? O que é que envolve a entalpia de formação? Bora lá. Quando eu falo entalpia de formação, eu estou falando basicamente que será o valor envolvido na formação de 1 mol de certa substância a partir de substâncias com entalpia padrão igual a zero. Tá? Cara, o que significa isso? Será substâncias, eu posso dizer, né, que são basicamente as substâncias simples. Então a entalpia de formação vai ser a entalpia de substâncias formadas a partir de substâncias simples, tá? E tem entalpia padrão igual a zero. Tá, bora para um exemplo. Olha aqui. Se vocês pegarem a entalpia de formação do CO2, ele vai ter um valor de menos 393 kJ por mol. Eu vou ter esse valor de entalpia. Tá? Certo.
O que vai significar esse valor para mim? Cara, esse valor é basicamente... Eu vou até puxar a seta, mas eu vou escrever. Esse valor eu posso descrever da seguinte forma. Com a energia do CO2 é menor do que a substância simples que a formou. Tá? Então pronto, bora dar uma arrumadinha aqui. Tá pequeno também não. Pronto. Tá de vermelhinho aqui. De vermelhinho, né? Que eu prometi deixar vermelho. Aqui eu vou deixar de laranja. Roxo. Pronto. Então observa aqui. Quando eu falo de entalpia de formação, é a entalpia que alguns elementos químicos têm quando eles são formados de uma substância de entalpia zero. Tá? Por quê? Porque, cara, se ele é formado de substâncias com duas entalpias zeros, aí tem que saber o que aconteceu para formar, o que foi que aconteceu para formar essa nova substância. E aí, através dessas variações, é que a gente define qual vai ser os seus valores de entalpia. Não existe nenhuma substância que não tenha nenhuma entalpia. Tudo que tiver elementos químicos e ligações desses elementos químicos vai ter alguma forma de variar a sua entalpia. No caso de cá, ou ela vai variar para menos ou vai variar para mais. Quando ele varia para menos, significa que as entalpias que o formaram têm mais energia do que ele formado. Quando varia para mais, significa que esse elemento tem mais energia do que as entalpias que o formaram. O bom de entalpia de formação é que vocês não vão se preocupar com essas informações de forma geral, porque vocês vão ficar sempre recebendo ela pronta. Sempre que a gente for resolver uma questão, vai estar lá entalpia de formação, tal. Calcule. Sempre isso. Ou me dá entalpia da equação geral para eu calcular a entalpia de formação de algum elemento. O que eu preciso ficar ligado é na hora fazer as multiplicações e fazer as divisões corretas. Tá? Aí, por exemplo, aqui, da onde vem essa entalpia de formação? Bora fazer de azul. Vê o seguinte, cara. Olha, para formar esse carbono aí, a gente precisa do carbono grafite, tá? E somar ele com oxigênio. Quando eu faço isso daqui na reação, eu tenho o CO2, tá? Aí, o que é que tem de curioso nisso daqui? Cara, a gente falou aqui em cima, ó, que entalpia padrão são de substância simples é igual a zero. Então aqui, eu tenho o oxigênio O2, que é uma substância simples no estado gasoso, e esse carbono grafite, que é uma substância simples também. As duas na sua forma mais comum. Quando eu tenho essas duas formas mais comuns, o que acontece com elas? O seu valor de entalpia vai ser zero. Como o seu valor de entalpia vai ser zero, o que acontecer com relação a isso, a perda ou ganho de calor, vai ser representado como a entalpia dessa substância. Então, basicamente, se eu calculo a variação de entalpia, que vai ser a variação de entalpia dos produtos, tá? Menos os reagentes, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, o ΔH, que é os produtos que a gente já tem valor ali. Menos 393, menos 0, né? E botar aqui menos 0. Tá? Então, o ΔH vai ser igual a menos 393, que é a entalpia do CO2, a entalpia de formação dele. Certo? É essa básica fórmula que define. Mas como eu falei para vocês, essa não é a fórmula que vocês precisam se preocupar, porque ela vai estar sempre presente nas relações que a gente for trabalhando. Tá? Pronto. Entalpia de formação, ok. Deixa eu bater outro print aqui. Aí, o que temos a mais para a gente completar essa informação? A gente vai falar agora do que eu chamo de quantidade de calor e estequiometria. A relação. Olha, cara, quando eu falo quantidade de calor e estequiometria, a relação, é para vocês verem que existe uma relação nesses dois pontos. Tá? E essa relação, ela vai mostrar como é que será feito os cálculos. Então, a princípio, o que é que eu digo? Vou até escrever até aqui, ó. Vou até escrever aqui. Vou continuar daqui. A relação entre esses dois fatores será proporcional. Ou seja, se um aumentar, o outro também irá aumentar.
Ou, se um deles diminuir, o outro também irá diminuir. Tá? Tá com duas linhas aqui. Certo? É isso que vai acontecer. Tá. Na prática, o que significa isso? Pensa comigo aqui. Ó. Eu tenho o valor de estequiometria numa equação química, basicamente é isso daqui. Agora vou montar uma equação química do lado de cá. Eu tenho aqui N2 mais H2 e vai formar a amônia, NH3. Eu vou balancear essa equação, vou balancear colocando essa informação de cá. Bom, aqui eu tenho 3 amônios, aqui eu não tenho 2. Para equilibrar aqui, eu preciso botar 2, porque fica 2 nitrogênios e 2 nitrogênios aqui. Então aqui eu boto 1. Agora ficou 6 hidrogênios. Para eu equilibrar para cá, eu boto 3. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. A equação está equilibrada, é isso daqui. Eu posso pegar nessa equação e dizer que a variação de entalpia dela, ou seja, a entalpia de formação dessa substância, já que tem duas substâncias simples no seu estado padrão, a entalpia de formação dessa substância, ela será, desses 2 mols, ela será menos 92 kJ. Ou seja, para formar essa substância aqui, eu preciso retirar 92 kJ de energia dela e chegar nessa formação. Só que o que está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que para formar 2 mols de NH3, eu preciso de 92 kJ. Está arredondado. Tá? Aí eu pergunto para vocês, cara, e se eu quiser formar em vez de 2 mols, eu quiser apenas 1 mol? Quanto de energia eu vou ter que gastar para formar 1 mol dessa substância? Quando eu falo que ela é diretamente proporcional, que se aumentar vai aumentar igual, se diminuir vai diminuir igual, se eu diminuir a quantidade de mols pela metade, a quantidade de energia eu vou diminuir pela metade, vai ficar 46. Tá bom? Então eu já sei aqui, ó, que 2 mols vai ser 92 kJ. Se eu diminuir pela metade, ele vai cair pela metade. E se eu dobrar, em vez de 2 mols, eu querer 4 mols? Se eu querer 4 mols, eu vou pegar o 92 e vou multiplicar por... Eu dobrei, vou multiplicar por 2. Dá 4, 18. 2 e 2 dá 4, 18, né? Dá aqui 184. Então, vai ser menos 184. Certo? É isso que vai acontecendo. Então, ela é proporcional. Se eu aumentar a quantidade, eu aumento a energia. Se eu baixar a quantidade, eu abaixo a energia. Não vai ter mudança em relação a essas variações, a princípio. Tá? Aí, junto com isso de cá, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte, de que existe a fórmula para cálculo da variação de entalpia. Bora lá. Como calcular a variação da entalpia a partir de entalpias de formação? Cara, entalpias de formação, lembrando novamente, é a entalpia dos produtos que são formados a partir de substâncias simples. Eu vou botar a fórmula aqui e vou resolver embaixo das duas. Substâncias simples. Cara, para trabalhar isso daqui, eu preciso seguir uma formulazinha bem simples. Vai ser assim, ó. A variação de entalpia, né? O cálculo dessa variação dessa entalpia vai ser a somatória, tá, da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Como assim, professor? Cara, a somatória da entalpia dos produtos é a somatória de todos os produtos que tem. Nesse exemplo, a gente só tem um, então eu não precisaria somar, só colocaria esse elemento. A somatória de entalpia dos reagentes é eu somar o valor de entalpia do nitrogênio mais o valor de entalpia do hidrogênio. Entendeu? É basicamente isso. Somatória é você somar todos os elementos que estão nesse bloco. Aí você vai botar a somatória da idade dos meninos. Aí eu vou pegar a idade de todos os meninos da turma e somar. A somatória da idade das meninas. Eu pego todas as idades das meninas e vou somar. Certo? Somatória é isso, é essa relação. Então a nossa fórmula, pessoal, é essa de cá, que a gente vai utilizar. Inclusive terão questões que vamos trabalhar com ela. Certo? Bom, bora para um exemplo então aqui embaixo. Eu vou até botar de preto aqui. Vou escrever, depois eu vou mudar a cor. Calcule o
ΔH, vou até pegar um termozinho aqui para deixar o negócio mais bonitinho, né? A chamada de vocês vendo aí. Calcule delta caracteres. Pronto. Calcule o ΔH, tá? Da reação. Cara, bora lá. Calcule o ΔH da reação. Essa equaçãozinha a gente vai basear sempre na informação já construída. Então eu vou pegar aqui, vou até ampliar para deixar mais legal a escrita. E vamos botar. Eu vou escrever uma reação de preto, uma reação química. A reação química é essa, ó. C2H6O, tá? Líquido. Isso aqui, gente, é o etanol, combustível de carro. Mais o oxigênio, certo? E vai gerar o quê? O carro vai se mover com isso, né? Vai gerar dióxido de carbono mais água. Segundo passo, eu vou balancear essa equação. Balancear a equação é fazer com que o número de elementos que estejam nos reagentes seja igual ao número de elementos que estejam no produto. Então, eu já estou balanceado, já vou botar os valores corretos. 2 e 3. Quando é 1, como aqui, a gente não precisa colocar, certo? Porque já fica implícito. Toda vez que tiver alguma coisa escrita, já é automaticamente dizendo que é essa informação. Então está explícito. Aí a pergunta que ele quer é essa daqui, ó. Ele quer saber qual é o ΔH dessa reação. Ou seja, quanto de energia esses dois elementos perderam ou ganharam para formar esses outros dois elementos. Perderam ou liberaram, né? Liberaram ou adquiriram, absorveram. Tá? Aí com isso a gente descobre se a reação é endotérmica ou é exotérmica. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, assim na cega a gente não consegue. Aí que só tem uma informação que a gente consegue. Essa de cá, ó. O ΔH do O2, o O2 é uma substância padrão. Substância simples, está no seu estado mais abundante. Como é uma substância padrão, o ΔH dele, né, a variação, a entalpia, não vai ser 0. Então a gente já sabe que o valor da entalpia desse elemento é 0. Eu não preciso me preocupar. Agora, dos outros elementos, vocês não vão descobrir do nada. Geralmente, essa entalpia ela vai vir organizada e explicada. Então vai ter uma tabelinha de dados e vai estar lá, ó. Para fazer esse cálculo, você precisa saber a entalpia C2H6. Você precisa saber a entalpia dessa substância aqui, que é menos 277 kJ por mol. Eu vou escrever só uma vez, tá, gente? Mas todos são kJ por mol. Eu tenho a entalpia do CO2, que vai ser igual a menos 393 kJ por mol. E eu tenho a entalpia da água, todas vão estar nos estados respectivos da questão, que é menos 286 kJ por mol. Cara, é isso. Vocês sempre vão ver esses elementos com seus valores, e esses valores vão estar definidos. Foi tudo definido por experimentação. O que a gente precisa saber é qual é o que vai acontecer nessa reação química quando eu fazer esses produtos reagirem e quanto de calor eles vão formar. Peguei essas informações, eu simplesmente vou colocar as informações em cima para facilitar a minha vida. Aqui, essa daqui é menos 277. Essa daqui é menos 393, inclusive é o maior, né? Esse aqui é menos 286. Então eu já sei a entalpia dos 4 elementos. Agora eu vou para aquela formulazinha que vocês viram, né? ΔH vai ser igual ao quê? Vai ser a somatória, eu vou botar aqui assim, tá? Da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Tá? Aí eu vou descrever, vou fazer passo a passo. Ó. Eu vou descrever as entalpias dos produtos, botar os elementos que são parte dela. Depois eu vou colocar os valores, fazer passo a passo. Então bora lá. O ΔH daqui vai ser o quê? A entalpia dos produtos. Quem são os produtos? Produtos nós temos aqui, ó. Um produto, 2 produtos. Dióxido de carbono e água. Agora eu tenho que ficar atento a isso daqui, ó. Eu tenho 2 dióxidos de carbono e eu tenho 3 águas. Então, na hora de ver a energia, como ela é
proporcional, se aumentar um, aumenta o outro, eu tenho que fazer a multiplicação desses elementos. Então, nesse caso, vai ficar aqui, ó. Vai ficar 2 vezes a entalpia do CO2 mais 3 vezes a entalpia da água. Ou seja, eu vou multiplicar o valor de entalpia do CO2 por 2, porque aqui tem 2 mols. E eu vou multiplicar o valor de entalpia do H2O por 3, porque aqui tem 3 mols. Então, eu fecho aqui, menos, bora lá, entalpia dos reagentes, que é o de cá. Aí eu olho os valores aqui, olho tudo e vou montar. Na verdade, eu vou montar e depois eu boto os valores, né? Então vai ficar aqui, ó. Aqui é 1, gente, ó. Como é 1, a gente não precisa botar. Ele vai ficar simples, vai ser apenas a entalpia do C2H6O mais 3 vezes a entalpia do O2. Tá? O que eu faço agora? Substituo os valores. Somente isso. Eu vou pegar os valores e vou substituir. Os valores que a gente já determinou. O ΔH vai ser igual a 2 vezes a entalpia do CO2, que é menos 393, mais 3 vezes a entalpia da água, que é menos 286. Fechei dos produtos, vou subtrair agora os reagentes. O reagente só tem esse daqui, né? Um só, menos 277, mais 3 vezes a entalpia do oxigênio, que é 0. Tá? Agora ficou super fácil. Já vou aqui, já vou pular direto para o cálculo para multiplicação. Aqui vai ficar então, ó, o de cá, menos 786, tá? Menos o de cá, que vai dar 858. E aqui dá menos o de cá, que está menos 277, menos 0. Dá 0. Tá? Seguindo esse cálculozinho besta, é só soma e subtração, eu vou pegar aqui e fazer os valores. Vai ficar menos 1.644. E aqui estava menos 277. Esse menos com esse menos vai dar mais 277. Com isso, o ΔH vai ser igual a menos 1.367 kJ por mol. Olha que informação importante. Esse menos de cá, tá? Ele evidencia que essa reação é exotérmica. Ou seja, vai ter perda de energia, melhor, liberação de energia na hora de fazer essa reação química. E não é à toa, né? Porque essa liberação de energia que acontece aqui é a queima do oxigênio. Como é a queima do oxigênio? A queima do oxigênio não, a queima do álcool. Como é a queima do álcool que a gente utiliza no carro, ele tem que produzir muita energia. Então a variação ela é muito alta e isso é bom que produz essa energia é liberada. E aí ela é utilizada para poder fazer nossas reações químicas. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Entalpia padrão, entalpia de formação. Pronto. Agora, um outro ponto que a gente precisa entender agora, para fechar esse blocão, seria as entalpias de combustão. Cara, a entalpia de combustão, eu vou tentar dar a explicação da cabeça aqui, que eu não estou com minha folhinha no meu registro de entalpia de combustão. Não é difícil não, tá? Eu posso dizer para vocês que entalpia de combustão é a queima de um combustível na presença de oxigênio, onde irá formar, eu estou falando das combustões orgânicas, tá, gente? Onde irá formar uma água, água e gás carbônico, tá? Aqui é basicamente a definição base simples para a gente entender. A gente tem que definir direitinho isso daqui. Tá, o que isso quer dizer que eu acabei de escrever? Eu quero dizer o seguinte, gente. A entalpia de combustão, ela vai ser o quê? Eu vou ter um combustível mais oxigênio. Isso aqui vai formar, vou até na ordem que eu escrevo mesmo, gás carbônico
e vai formar água. Certo? Então, a energia vai ser essa daqui, ó. Ela é muito usada, muito comum para ser trabalhada, porque simplesmente é ela que gera energia nas nossas reações químicas. Uma característica de entalpia de combustão, bem clássica, é que o ΔH vai ser sempre negativo. Porque nessa ação de combustão aqui, ela vai liberar uma energia, essa energia é utilizada, tá, para poder fazer as ações referentes a isso. E aí nós temos alguns compostos para a gente explicar, tá? Dos mais simples aos mais complexos. Por exemplo, o metano. Eu tenho o CH4, que é o metano, mais O2, ele vai gerar sempre, ó, CO2 mais água. A única coisa que eu preciso me ligar é na organização. Tenho aqui um carbono, dois oxigênios, 4 hidrogênios, 2 hidrogênios. Vou botar 2 aqui na frente. Bora tentar balancear, né? Na verdade, tem 2 carbonos, eu tenho 3 oxigênios aqui. Então, eu vou botar 2 aqui na frente. Agora, eu tenho um carbono com carbono, 4 hidrogênios com 4 hidrogênios. Eu tenho 4 oxigênios com 2 oxigênios. Então, vou botar um 2 aqui. Aí, equilibrei. Tá? Essa aqui é a combustão do metano. Bora fazer uma combustão um pouco mais complexa agora. A do butano. A butano, gente, é C4H... Vixe, mas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10 mais O2. Vou dar o distanciamento aqui porque a gente vai fazer o balanceamento. Vai gerar CO2 mais H2O. Então aqui, ó, é a queima do butano. E aí, Francisvaldo, tem queimado muito butano aí na sua região? Ixi, Maria, o cara Tá dormindo. tá dormindo. Butano. Ele queima butano, Valdemar? Ele queimado e o butano. É. E aí, Ítalo, você também tá queimando butano muito por aí? Ou não? Eu mesmo não. Você não tá cozinhando comida em sua casa, não, é, bicho? Butano, gente, nada mais é do que gás de cozinha. Valdemar mesmo tem cara que queima butano. É gás de cozinha, gente. O butano é aquele composto que faz aquele gás que a gente queima para fazer a alimentação da gente. Bora balancear. 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui. Tá? Hidrogênio, eu tenho 10 hidrogênios aqui, eu tenho 2 aqui, ó. Bota 5. Ficou 10, 10. Oxigênio, eu tenho 4, 8 hidrogênios, mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, oxigênio. Para balancear, eu boto o número fracionado aqui, ó, 13 por 2. Só para deixar mais bonitinho, certo? Balanceei a equação, tá novamente aí uma equação de combustão. Bora ver o etano. O etano é C2H6. Bora ver aqui como é que seria o isoctano, na verdade. O isoctano é de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar a fórmula do isoctano direitinho aqui para balancear, porque eu acho que ela tem uma variaçãozinha. Isoctano, fórmula. C8H18. Pronto, o isoctano. Bora fazer agora aqui, ó, a combustão do isooctano. O isoctano, ele é utilizado para carros, né? C8H18 mais o oxigênio. Cadê? Vou botar aqui para a gente fazer balanceamento. Mais O2. Vai gerar dióxido de carbono mais H2O. Então aqui é o isooctano. Tá? Na verdade, o isooctano só tem um ó. Não precisa nem botar 2 Os aqui. Um isoctano. Como é que vai fazer? Balanceamento, mesmo processo. 8 carbonos aqui. Bora botar o 8 aqui para balancear.
18 hidrogênios aqui, boto 9 aqui. Observa, balanceia primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Tá? Aqui deu quanto? 8 dá 16, 16 mais 9 dá 25. Aqui 25 sobre 2, pronto. Balanceamos. Tá? Então pronto, gente. Com esse ponto de cá, a gente finaliza essa partezinha de entalpia de combustão. Passa as informações mais importantes, certo? Eu vou pegar esses arquivos, vou postar agora lá no grupo de vocês. Eu vou pegar uma aula aqui, a aula já está gravada, na verdade. E eu vou apenas adicionar essa aula no link e vou jogar. Aliás, não, vou pegar essa aula que eu gravei agora com vocês e vou adicionar lá no link e postar. Tá bom, gente? Com isso eu vou encerrar. Eu não vou passar atividade para vocês, eu nem sei se eu passei atividade. Eu vou deixar para fazer isso na próxima semana.